Olá, esse é mais uma Apostila Convida. Meu nome é Jorge Cruz Eu sou Roberta Matias. e hoje a gente recebe o Rafael Teixeira, né? Ele é estudante de Comunicação Social de Rádio e TV da UFRJ e ele é um dos organizadores e curadores da Mostra Outro Rio, que está disponível com 27 curtas-metragens no site do festival até o dia 14 de agosto. E tem análise de todos eles lá na apostila de cinema. A gente vai deixar o link aqui na descrição e do episódio, aqui do vídeo. E, Rafael, eu queria que você se apresentasse. Obrigado pelo convite, pela entrevista, né, por ter cedido o seu tempo aí durante a realização do festival para a gente conversar sobre ele. E queria que você falasse um pouco sobre você, sobre a mostra. Eu que agradeço o convite, na verdade, porque é muito difícil a gente ter esse espaço para falar do curta-metragem, né? E ter resenha de curta-metragem é algo muito difícil. A gente tem resenha no site, mas eu tive a oportunidade de já ler a cobertura que vocês estão fazendo, que está super completa, e tem um olhar super bacana, assim. Eu sou estudante de comunicação, né, na UFRJ, inclusive eu organizo um cineclube lá, né, que é o Cineclube Cinerano, que agora está ocorrendo de forma online, e são um dos organizadores, como você disse, são um dos organizadores e curadores dessa mostra, né, que está com 27 curtas para demonstrar a diversidade cultural e geográfica do Rio de Janeiro, né, filmes diversos e muito potentes em linguagem. A gente está muito feliz com a seleção e com a receptividade que está tendo, né? Rafael, tem uma questão. Você disse que você é um dos curadores, né? Com você tem o Leonardo Martinelli, a Marina Polidoro, a Nina Nogino, Rafael Lopes César e Suete Souza da Silva. Como é que foi essa curadoria em conjunto, né? Vocês dividiram por temática, por gênero? Como é que foi o processo mesmo curatorial? Então, assim, né, a gente lançou chamadas para diversos lugares, né, para receber um grande número de inscritos, o que é uma dificuldade, né? A gente receber inscritos que saiam da capital, que vão em diversos lugares, e a gente mapeou isso. E aí a gente recebia os curtas, né, as pessoas assistiam, marcavam aquilo que achavam que cabia na mostra, que era interessante tanto em temática, né, que cabia no nosso perfil, quanto potente em linguagem realmente, e a gente levava para uma segunda rodada de discussão com todos os curadores, em que a gente via cada um desses curtas, trazia pontos, né, o que achava que sim, o que achava que não, e a gente foi afunilando para chegar numa seleção final. Eu acho muito interessante quando eu vi, né, a multiplicidade de curadores também. Eu acho que o processo curatorial às vezes, um tanto quanto solitário, né, e às vezes tem um monte de coisa para você analisar. É óbvio que a gente acaba compartilhando com os nossos pares, pedindo pitaco ali e aqui, mas eu achei interessante esse processo de vocês mesmo, de grupo curatorial, porque deu um olhar múltiplo para o festival, né? Eu acho que o festival ganhou muito com isso. Então, eu queria também saber como é que começou assim a ideia inicial do festival, assim, que era aquela fagulhinha inicial. Né, o Léo, ele veio com essa ideia, a proposição desse festival foi do Léo, né, que já assiste muita curta-metragem, né, os filmes dele, inclusive, rodam em muitos festivais, então ele é muito atento a essa questão, né, ele assiste muita coisa. Inclusive, ele está fazendo mestrado sobre curta-metragem. E aí ele lançou a ideia, né, falou comigo, a gente já pilhava de fazer alguma coisa juntos, produzir alguma coisa juntos, só que nunca tinha saído. E aí ele trouxe essa ideia, a gente começou a mapear, né, ver curtos, assim, ver o que a gente poderia abarcar nisso, e foi agregando mais gente no processo. Então aí eu chamei algumas pessoas, ele chamou outras pessoas, para a gente agregar no processo de curadoria, né, e também para as outras áreas que eram necessárias para o festival estar de pé, né, para a mostra estar de pé, né, que são muitas, não apenas da área de curadoria, né? A gente tem o site, a gente tem a identidade visual, a gente tem todas as resenhas que foram produzidas, né? 27 resenhas, uma para cada filme. Então a gente foi agregando muitas pessoas para conseguir divulgar inicialmente a fase das inscrições e depois para poder divulgar na fase da exibição dos filmes.
Para quem está ouvindo pela primeira vez algum programa da Apostila de Cinema, a gente tem uma entrevista com o Leonardo Martinelli, que ele apresentou Copacabana Madureira no Festival de Taguatinga, e ele também ele tem muito essa relação com o território do Rio de Janeiro. Eu queria saber, Rafael, a sua relação, se você nos seus trabalhos pretéritos, na sua produção, tanto acadêmica quanto cinematográfica, se você perpassa também por essas questões da cidade, do Rio de Janeiro, do Estado, se isso sempre te atraiu como um todo, ou se você, fazendo parte desse movimento agora da mostra, você está seguindo por esse caminho? Então, a minha estrada nesse campo é mais recente do que a do Léo, né? Mas, assim, eu sempre me interessei pela parte de curadoria, e nesse cineclube tem essa oportunidade, e essa oportunidade de trazer coisas para o debate que não estariam em debate, né? Eu tenho mais, assim, trajetória, tanto nesse cineclube, né, quanto em outros cineclubes que eu organizei ainda no ensino médio, mas essa coisa de fazer uma plataforma para você poder agregar gente, dar espaço para que filmes sejam debatidos, né? E de novo, né, ainda uma estrada ainda mais recente do que a do Léo, então não tem uma temática muito bem definida num trabalho artístico, mas foi uma das nossas preocupações, foi minha preocupação, foi a preocupação do Léo, a gente conseguir ser diverso no lugar e ser diverso na composição da organização da mostra, né, diversidade de curadores, né, então é uma preocupação sempre vigente, assim. Eu queria saber também, assim, como é que vocês disse que vocês fizeram uma triagem inicial, né? Assim, mas foi uma triagem do tipo, o que está rolando nos festivais? Como é que os filmes chegaram até vocês, né? Como é que foi esse contato entre os realizadores e os curadores? Porque, só complementando, né, a gente tem obras assim bem recentes, né, de realizadores, até que estão saindo ainda da graduação, terminando a sua formação, e já nomes conhecidos, como o curta do Lohan Dias, o Perpétuo, Sim. o Cineclubismo na Baixada Fluminense, né, que já percorreu nos últimos 2, 3 anos bastante. Então, como que foi realmente esse encontro, esses vários recortes dentro do... Como é uma amostra que começou agora, a gente tinha essa preocupação do alcance, né? A gente sabia que seria muito difícil chegar aos lugares, né? E quando o Léo me chamou, a gente já começou primeiro a mapear essas coisas que a gente já tinha visto, que a gente conhecia, né? Por exemplo, o Lohan eu já conhecia, alguns curtas a gente já conhecia, para já mapear quem a gente podia falar, pô, se inscreve, manda seu curta para a mostra, que é muito difícil a gente atravessar, sair da capital, e a gente já tinha alguns em mente. Mas aí a gente foi agregando mais pessoas e a gente divulgou massivamente, né, as inscrições. Eu e o pessoal da comunicação, a gente mapeou vários lugares que a gente poderia mandar, né, e esses curtas foram chegando. E à medida que a gente via que iam muitos curtas da capital, poucos fora da capital, a gente inclusive mapeou, né, locais de divulgação assim, na Baixada Fluminense, cineclubes e tudo mais. Então foi esse processo, né? Eu comecei com o Léo, a gente tinha algumas ideias, mas a gente abriu para os inscritos, né? Mapeou lugares, tentou fazer uma divulgação massiva e por isso a gente conseguiu um resultado tão diverso assim na nossa programação. Eu acho muito interessante porque durante alguns anos, né, o festival que a gente pode dizer que mais se destaca nesse sentido é o Visões Periféricas, né, que tenta dar um espaço para as pessoas que estão um pouco fora do mainstream carioca, né, que a gente tem assim estruturalmente é criada uma bolha, né, assim, no qual alguns realizadores são convidados sempre para alguns festivais. E, como você disse, o curta-metragem, o média-metragem, ele fica muito, às vezes, à margem mesmo, por uma falta de espaço de exibição. Principalmente esse curta que fala de um outro Rio, né, de outros espaços. Então, eu achei muito interessante a proposta e eu acho que essa ideia de mapear mesmo a produção do Rio de Janeiro e mostrar o quanto ela é plural, porque muitas vezes é dito, mas não tem, né? As pessoas não fazem, não, as pessoas fazem, né? O Ponto Cine é um espaço que vem tradicionalmente reafirmando isso a cada ano, né? Agora eles tiveram a mostra recente deles
a Mostra Zona Norte também. Eu acho que a mostra de vocês chega para dar um gás também. Eu espero que seja apenas a primeira edição de muitas, né? Porque realmente uma das coisas mais interessantes da mostra é que vocês conseguiram fazer uma seleção muito múltipla mesmo, né? Desde um curto experimental até um documentário padrão, até ficção, comédia. Então, assim, e contemplou diversas áreas do Rio de Janeiro também. Eu acho que discutir Rio de Janeiro, que é um papo que a gente teve um pouco com o Martinelli, é muito importante discutir o território do Rio de Janeiro nesse momento, né, que a gente está sendo um pouco sulapado mesmo em termos culturais, né? A cultura ela vem sofrendo um baque na cidade, no estado, e espaços como esses são necessários. Eu acho que assim, de todas as coisas que a gente pode pensar, que se existe um lado razoável na pandemia, essa possibilidade da interação virtual, né, que possibilita que a gente veja esses documentários que talvez a gente não fosse ver se precisasse de um financiamento maior, de uma estrutura, de uma tela, de cinema, etc. Então, eu queria também que você falasse se quando vocês pensaram inicialmente no projeto, ele já era um projeto para a plataforma digital, se não era, como é que vocês fizeram essa mudança, enfim. Sempre foi um projeto de uma mostra online, justamente tendo em vista esse momento de pandemia, né? Que é um momento em que, isolados, a cultura se mostra ainda mais essencial, né? As pessoas que às vezes não valorizam cultura, não valorizam a arte, veem que precisam realmente disso, né? Então sempre foi esse objetivo. E a gente sempre tem que trazer essas questões à tona, né? Você citou os festivais que fazem isso, né? O próprio Visões Periféricas, dessas coisas que estão acontecendo, né? Inclusive o curta da Carol, que está na nossa mostra, né? O Cineclubismo da BF faz esse mapeamento. Mas ainda há muita dificuldade, porque apesar de hoje em dia a gente ter uma democratização maior, né, da produção cinematográfica, né? Porque hoje em dia você pode filmar com celular, ainda assim isso apresenta limitações. A gente também não pode pensar que hoje em dia tudo é democratizado, todo mundo está fazendo. Essa que é a dificuldade, assim, vem menos filmes inscritos para a gente fora da capital, porque são produzidos menos filmes fora da capital. Mas eu acho que isso se alimenta de qualquer jeito, porque a partir do momento em que a gente amplia o alcance, amplia a divulgação para poder chegar mais curtas desses lugares, e a gente traz visibilidade para esses lugares das periferias, né, da Baixada Fluminense, né, todos os lugares fora simplesmente do Rio de Janeiro cidade, isso se alimenta porque a gente cria esse debate, as pessoas veem o que está sendo produzido fora da capital, isso é de uma formação de público, uma formação de cineastas que vira um ciclo muito, muito positivo. Eu acho que você tocou num ponto essencial aí, né? A gente vem vivendo isso dentro da academia e esse suposto acesso, né, que todos temos à internet, que a gente sabe que as coisas não são muito bem assim, né? Tem a questão do equipamento, tem a questão da própria conexão, que não chega a alguns lugares ainda do estado do Rio de Janeiro. Acho importante dizer isso. Quando chega de uma maneira muito incipiente, né? Ainda é uma coisa quase similar ao que a gente tinha a internet de escada, né? É uma qualidade de conexão muito ruim. Então, eu acho que é importante dizer isso, né? Mas eu acho que o segundo ponto, que é esse trazer e formar públicos e formar novos cineastas, é muito importante, né? Eu acho que talvez a grande qualidade de festivais como a Mostra do Rio ou Visões Periféricas seja justamente esse, né? Os Visões Periféricas a gente pode ver o crescimento porque são 14 anos que vai fazer, acho que agora, esse ano. Então, assim, você vê
alguns cineastas que foram formados dentro do festival, né? Que começaram com pequenos curtas e depois foram para médias. Então, assim, eu acho que essa coisa da formação do público, da formação do cineasta é essencial para a gente continuar a manter a nossa cultura fílmica aqui, né? A gente agora teve um baque aí essa semana com a possível extinção da Darcy Ribeiro, com milhões de problemas, né? Mas eu acho que a gente vai resistindo em pequenos grandes movimentos, né? Assim, E tem também essa questão, a mostra, ela também faz uma seleção interessante com relação aos polos de produção, né? A gente tem várias maneiras ali, a gente tem o Cinema Nosso, a gente tem o Edital, o Elipse, quer dizer, polos criadores já tradicionais no Rio de Janeiro, a gente tem o polo de cinema da Estácio, a gente tem formandos da UF, quer dizer, também é um festival que mostra que a gente ainda existe uma pluralidade de formas de fazer, mas ainda um pouco concentrada na capital, né, Rafael? Eu queria aproveitar e perguntar, né, já que você é cineclubista já, né, desde o ensino médio, pelo que você já passou para a gente, como que está sendo esse processo do cineclube durante a pandemia, né? Porque assim, já era um espaço de resistência pela falta de incentivo dos últimos anos, né? Pelas dificuldades e como que está sendo essa adaptação agora com a pandemia, que também é um polo exibidor importante os cineclubes até hoje, né? Você está falando do cineclube ou da mostra? Então, da mostra com relação ao pós-produção e como que está sendo essa sua adaptação dentro dos cineclubes, né? Que você falou que continua fazendo cinerama remotamente, virtualmente, como que está sendo essa sua adaptação para o online, né? Foi muito interessante isso ter acontecido ao mesmo tempo. Antes de falar especificamente disso, só para complementar a fala da Roberta também, né? Realmente, não é democratizado um pouco pela metade, porque fazer um filme exige recursos. Você organizar uma filmagem, quantas pessoas têm tempo, têm disponibilidade para se dedicar ao cinema, né? Quantas escolas de cinema existem fora da capital? Porque não é só ter os meios de produção, né? Você pode filmar, mas uma filmagem ela custa uma alimentação e, além disso, a formação de cinema. Como a formação de cinema acontece fora da capital. E foi muito interessante, né? O Cinerama está acontecendo agora virtualmente, né? A mostra está acontecendo ao mesmo tempo. E a gente sente falta do calor, né? Nas sessões físicas era muito fácil você sentir a receptividade do público. Mas o mais legal de realizar esses eventos nesse momento é o alcance, porque você consegue atingir cineastas que às vezes não poderiam estar fisicamente presentes ali, você consegue atingir um público que não poderia estar fisicamente presente ali. E as pessoas podem ver a todo momento, né? Então eu acho que em questão de alcance é ainda melhor. Assim, está sendo uma experiência incrível nesse sentido. Eu costumo dizer que o Rio de Janeiro, ele ainda, e é até uma coisa que eu coloquei no texto, é uma espécie de província, né? A gente vive muito concentrado na capital e alguns espaços da capital, mais especificamente, né? Bastante coisas acontecendo na Zona Sul, muitas coisas acontecendo no centro da cidade, alguma coisa na Zona Norte, mas mais para perto do centro, né? Quanto mais longe do centro, mais as coisas vão ficando espaçadas e tal. E uma das coisas que eu acho que a mostra traz, e que não só a mostra Outro Rio, mas algumas mostras que a gente vem assistindo, que nem estão falando exatamente sobre o Rio de Janeiro, mas essa possibilidade da gente experimentar também outros espaços da cidade, né? E ver mesmo, porque algumas pessoas elas vivem somente a vida do Rio, da cidade do Rio, né? As pessoas nem saem da cidade, elas nem conhecem o estado de uma maneira mais ampla, né? Então, assim, vocês têm alguns filmes que falam sobre as linhas de trem,
Vocês têm alguns filmes que falam sobre o interior do Rio também, né? É interessante a gente pensar o território, porque sempre, toda vez que a gente fala Rio de Janeiro, eu acho que a gente vendeu tanto uma imagem turística da cidade que ela acabou se incorporando ao nosso discurso mesmo, enquanto... bom, eu sou carioca, eu nasci na cidade do Rio mesmo, mas a gente vai replicando isso sem pensar muito, né, exatamente no que a gente está fazendo. E eu acho que a possibilidade de olhar por outras perspectivas é muito interessante, porque faz a gente repensar também que cidade que a gente está construindo, né, ou reconstruindo. A gente vem de algumas mudanças significativas, né, na estrutura da cidade, né, mas sempre com a mesma ideia de afastar algumas pessoas, né, para priorizar que outras se sintam mais confortáveis ou conectadas com os aparatos culturais. E algumas das coisas que vêm me incomodando muito, por exemplo, é a não reativação de algumas lonas culturais, né? A gente teve aquela certa... Eu não vou dizer que foi um boom, mas a gente teve uma implementação de algumas lonas culturais e, de repente, algumas ficaram meio abandonadas, aí você tinha um evento, não tinha outro, e aí você vê alguns cineclubes, você, como cineclubista, deve acompanhar, né, a área lutando bastante, resistindo bastante para não acabarem, né, para que o diálogo continue. Então, eu realmente vejo a amostra que vocês criaram muito conectada a esse tipo de movimento, né? Eu queria saber, que é uma pergunta que eu acho que eu fiz também para o Leonardo, o que você espera assim, do estado do Rio nos próximos anos, sem querer fazer nenhum tipo de previsão astrológica, né, econômica, nem nada do tipo, mas assim, culturalmente, no meio que você está se inserindo e trabalhando, o que você vê como possibilidade de resistência mesmo? Assim, o cenário cultural no Brasil, de modo geral, não apenas cultural, né? A gente está vivendo um momento de destruição completa em todos os setores. Então, a gente vai passar um tempo ainda, né, com essa dificuldade, até porque, por exemplo, na produção de cinema, isso não apenas no estado do Rio de Janeiro, né, mas nacionalmente, a gente geralmente precisa de incentivos públicos, justamente porque o mercado não provê filmes tão diversos em linguagem, né? Existem alguns filmes que não teriam um espaço num cinema de shopping, não teriam um espaço, né, na televisão, mas precisam ser produzidos porque a gente tem que debater linguagem, debater diversas temáticas e não apenas aquelas que se adequem a uma coisa fácil de venda, né? Uma coisa mercadológica. E a gente está vivendo esse baque, assim, nessa destruição política total, que é uma destruição cultural também. E é difícil a gente estar falando. Agora a gente também está vivendo um momento de pandemia. Então, um setor que já estava vendo diversos golpes, né, ainda tem a impossibilidade de você filmar, ainda tem a possibilidade de você exibir, enquanto lá fora, inclusive, alguns cinemas são retomados porque a quarentena foi feita de modo efetivo, aqui não, né? Então, a gente ainda vai viver um período, infelizmente, de trevas, mas sempre quando há um projeto autoritário, sempre quando há um projeto de destruição, há um momento de resistência. E a gente vê que essas coisas estão acontecendo apesar de tudo, né? Ver que iniciativas como a própria mostra, como outras mostras que estão acontecendo online, porque esse momento agora de pandemia está sendo um momento de muitas lives de cultura, está sendo um momento de outras mostras, está sendo um momento de repensar, né, formas de fazer cinema, né, filmes sendo feitos em casa. Então, eu sou otimista nesse sentido, né? Eu acho que a gente está vivendo um baque muito forte, vai continuar vivendo diversos ataques, mas eu acredito plenamente que a gente está se reconfigurando e a possibilidade de responder a esses ataques, não apenas na produção, mas a gente tem que se organizar politicamente para reivindicar isso, né, de qual sociedade a gente quer construir, né?
Qual o projeto político a gente está disputando para que o nosso projeto de país contemple a cultura, contemple a arte. Jorge. Eu ia perguntar sobre a virtualização. Se você acha que é um processo é excepcional por conta do nosso período, ou se, em comparação, o alcance dos festivais, né, e você agora tá participando de uma amostra, então você está tendo os números aí na sua mão dentro do planejamento de vocês, se foi uma medida excepcional ou se você acha que esse formato online dos festivais, essa ampliação do alcance, mesmo que acabe prejudicando um pouco o debate pela falta de contato físico, né, pela dificuldade de se organizar mesas e tudo, se veio para ficar, se essa é uma ferramenta que está fazendo as pessoas consumirem mais o cinema brasileiro, mais o curta-metragem nesse período, e você acha que está realmente uma possibilidade de se criar fazer uma formação de plateia dentro dos festivais nacionais? Eu acho que tem que continuar, né? Assim, a experiência do cinema, a experiência de assistir coletivamente, debater em tempo real, assim, eu acho que é insubstituível. Eu também não acho que o streaming vá substituir o cinema, nem acho que deva também. Existem certos espaços e certos rituais, né? Eu acho que são legais da gente manter. Mas a questão é o acesso à diversidade, né? A mesma coisa das mostras de cinema. Onde as mostras de cinema acontecem, né? Onde estão localizados grande parte dos aparelhos culturais, né? Onde estão os museus, onde estão os cinemas, né? Então, eu acho que a gente pode fazer um híbrido dessas coisas, né? Eu acho ideal que quando voltarem as atividades presenciais, né, se criem mais iniciativas de cineclubes que vão além da capital e vão para diversos lugares, e ao mesmo tempo que ocorra isso online, mas que não seja simplesmente mais do mesmo, né? Que o algoritmo também nos prejudica e nos dá as coisas baseadas nas nossas preferências já. Então, acho que a gente pode combinar e recombinar essas tecnologias, né, e fazer delas de uma forma mais democrática. Assim. Eu acho que veio para ficar, mas que não vai substituir a experiência física. Eu acho que, na verdade, tem duas coisas que você falou que me interessam bastante. Eu acho que essa virtualidade, ela acabou, para algumas pessoas que achavam que não se inseriam no debate político, né? Elas acabaram percebendo que o debate político ele é muito mais amplo, né? Do que o mero ato de votar ou o ato de estar vinculado a partido X ou Y. Né? O debate político ele está no cotidiano. Então, a partir do momento em que essa virtualidade ela meio que te exige quase que você se posicione dentro de alguns debates, e aí alguns filmes da mostra, por exemplo, eles não são, alguns são diretamente políticos e se colocam como tal, mas alguns não são, mas eles são, né? Assim, pela temática, pela maneira de filmar, pelo espaço escolhido. Né? Então, eu acho que uma das saídas bem interessantes que os curtas-metragens que a gente vem vendo têm encontrado esse posicionamento mesmo, mesmo que ele não seja direto e falado, mas é muito evidente, né? na própria linguagem do cineasta. Então, acho que é um momento que nós não temos como fugir, né, dessa temática, até porque a temática territorial, que é a temática que vocês escolhem, ela está diretamente ligada ao acesso a alguns territórios e ao não acesso, né? Isso que você falou, aonde estão localizadas as grandes salas de cinema, os grandes teatros, as grandes mostras. Então, assim, o que eu acho interessante na mostra é como esse debate político ele vai chegando de diversas maneiras possíveis, né? E por mais que vocês também não tenham tido isso como uma bandeira do festival,
mas eu acho que até a própria ideia do recorte territorial e de pensar o espaço do Rio de Janeiro, que é um espaço tão disputado, né, sempre foi, né, e tem ficado cada vez mais fragmentado mesmo. Eu acho que aquela ideia é também uma coisa que eu discuti um pouco com o Leonardo na outra live, a ideia do Rio partido, para mim, caiu. O Rio é o Rio fragmentado, né, assim, em milhões de pedaços, e meio que salve-se quem puder, né? Quem tiver a boia consegue remar. Mas a maneira como vocês construíram a mostra mesmo foi muito interessante. Queria saber se o Jorge tem alguma... Eu queria perguntar se, assim, passado já praticamente todo o período da mostra, como que como que vocês viram, né, a receptividade, se vocês têm já algum planejamento de expansão, de novas edições, como que foi o resultado para vocês, fazendo um panorama de como vocês se sentiram, né, desde o processo da criação até depois que foi lançado, a execução, as respostas que vocês estão tendo. Puxando um pouco o fio a partir do que a Roberta disse, né, da seleção, nem todos os filmes são diretamente políticos, há aqueles que são, né, por exemplo, o Nada Além da Noite fala diretamente do golpe, né, da votação do impeachment em 2016. Mas a função da arte é também criar a possibilidade da gente visualizar mundos possíveis, né? E a política que se manifesta de diversas formas, né? Então tem a questão de gênero, tem a questão racial, e como a gente dá visibilidade para essas pessoas, como a gente dá visibilidade de reconhecimento, né? A gente reconhecer essas histórias, essas vivências que estão acontecendo. E aproveitando, né, agora a pergunta do Jorge, assim, a gente está vivendo intensamente esse momento de agora da organização, foi uma loucura, justamente para a gente divulgar né, além de organizar a mostra, divulgar curtas um a um e receber as mensagens das pessoas e tudo mais. Então a gente ainda não está nesse momento de conversa sobre uma segunda edição, mas eu acho super interessante, né, disso de acontecer. E eu acho que o mais legal é que furou a bolha, assim, né? Essa mostra ela não ficou apenas para os nossos amigos ou amigos de amigos, né? A gente teve uma divulgação boa, né? Inclusive foi além do blog de vocês, né? A Mídia Ninja divulgou, a Revista Fórum divulgou. Então teve a possibilidade de muitas pessoas chegarem, né? E quando elas viam os curtas específicos no feed, às vezes elas se reconheciam ali, né? Tipo, esse eu quero ver, né? Muito provavelmente porque tinha uma história que tocava diretamente essas pessoas. Então, acho que é um pouco isso, assim. A gente ainda... Acho que é uma conversa um pouco prematura, mas a receptividade que a gente está tendo, né, com diferentes linguagens, né, curtas que provavelmente as pessoas não teriam a oportunidade de assistir, e se tivesse a oportunidade de assistir um outro, elas também não teriam a oportunidade de assistir aos curtas em conjunto, né, porque é legal ver a programação em conjunto, que você passa de um lugar para o outro, não apenas em temática, não apenas lugar, mas em questão de linguagem, os curtas poderiam ter sido feitos em países diferentes, de tão diferentes que eles são, né? E a mostra ela também teve essa coisa de combinar esses polos de produção de cinema, né? Tem cineastas que têm mais estrada, né? Cineastas como os Irmãos Carvalho, Alain Ribeiro, e tem cineastas que estão produzindo nas universidades, estão produzindo fora das universidades, fora dos grandes centros, como o curta LG Baixada T, né? Da iniciativa lá do Baixada Sim. Então, eu acho que a receptividade que a gente teve foi a melhor possível. Assim, a gente está muito, muito, muito feliz, né? Com tudo isso, obrigado pela cobertura, né? E por um olhar tão sensível, né, que vocês deram nas resenhas e tudo mais. Queria agradecer ao Rafael pela oportunidade e parabenizar toda a equipe da Mostra Outro Rio, os organizadores, os curadores, quem criou a identidade visual, quem está fazendo a comunicação. É uma mostra que já surgiu muito, muito antenada, em contato ali todos os dias com novidades e tudo, fez toda uma preparação também textual para complementar os curtas, o que é importante a gente ver numa página de festival.
Quer dizer, então queria, em nome da Apostila de Cinema, agradecer e também em nome do Rafael Teixeira a toda a equipe que participou da mostra, agradecer por ele ter aceitado esse convite, por essa entrevista. Roberta, uma palavra final sua para a gente encerrar e muito obrigado, Rafael. Não, eu quero agradecer também. Eu acho que isso que você falou é muito interessante, porque a gente vendo os curtas dentro do conjunto que foi possibilitado, a gente tem essa noção de como o estado do Rio é amplo, né? Assim, é muito mais do que a gente vive cotidianamente. Então, queria agradecer, é um tema que particularmente me toca, né? É o meu tema de estudo, então, assim, foram 2 dias de intenso aprendizado, tanto com a curadoria de vocês, quanto com os curtas. Então, agradeço bastante e realmente espero que vocês sigam aí, se não no Outro Rio, com outras mostras, porque dá para perceber o cuidado do trabalho curatorial. É isso. E só para destacar, né, lá no site, né, além de cada uma das resenhas, no sobre, né, que a gente fala, o texto tem a cada uma dessas pessoas que participou do processo, né, na comunicação, na curadoria, nas resenhas, na identidade visual, no site. E é isso, assim, adorei o convite de vocês. Né, o trabalho que vocês fazem é muito legal. Né, porque é também um pouco do que eu estava falando de se alimentar no processo, né? A gente organizou essa mostra de curtas, pessoas vêm, vocês escrevem sobre esses curtas, aí outra pessoa que talvez não tenha visto a mostra a tempo, mas olhou o canal de vocês, descobriu esses curtas, e aí descobre às vezes que tem uma iniciativa em um lugar onde ela mora, que ela não sabia que existia produção de cinema, e isso vai gerando um incentivo e uma roda para a gente ampliar o território, ampliar essas visões, né? Desconcentrar a produção cinematográfica, fazer com que a nossa linguagem seja menos padrão, justamente porque ela abarca várias possibilidades. E é isso, assim. Minhas palavras seriam essas, de resumir esse processo. E muito obrigado, Rafael Obrigada, Teixeira. Esse Rafael. foi mais uma Apostila Convida. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima.